Sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Prezia, do zero ao Green Card canadense. É disso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar como que nós iríamos imigrar hoje se a gente tivesse que começar do zero. Meu nome é Guilherme, eu vou conversar com meu irmão Caio, que mora no topo do Canadá, a 1.000 metros de altitude, nas montanhas rochosas canadenses, na cidade de Calgary, uma das principais cidades aqui do Canadá. Tudo bom, Caio? Tudo bom, Guilherme, e aí? Como que tá o clima? Dá uma boa notícia, Caio. Acabou a neve. O clima tá bom, já derreteu tudo, tá tudo tranquilo. Hoje vai fazer o quê? 13 graus à tarde, só short e camiseta já. Como? Eu vim de camiseta, tava 13, agora tá uns 10, né? Eu vim de camiseta. Isso é depois que você acostuma com frio, ainda mais aqui que é muito seco, né? Calgary é muito seco, né? Então quando faz 13, 15 graus, você já sente assim, já dá pra sair de camiseta. Já dá, né? É estranho isso. O pessoal assiste falando assim, que esses caras são muito loucos. Cara. Não faz o menor sentido o que eles estão dizendo. Agora vamos falar de uma coisa importante. 6 a 8 de maio, o que vai acontecer do dia 6 ao dia 8 de maio, cara? Curso online, gratuito, como imigrar para o Canadá. A gente vai ter um evento aí, a gente está inclusive trabalhando essa semana, né? Gravando tudo é preparado para o dia 6 a 8 de maio aí, um curso gratuito que vai te ajudar a entender a base da imigração canadense, a base do Plano Canadá, como traçar estratégias para o seu Plano Canadá. Então isso é um material que vale a pena se você começou agora a pensar no Plano Canadá, e se você já está no Plano Canadá também assista, que a gente vai trazer conceitos novos, e é uma forma de você verificar se o seu Plano Canadá está no caminho certo. Mas eu preciso ir para Calgary para assistir esse curso? Eu tenho que ir até as montanhas rochosas canadenses, cara? Eu tenho certeza que muita gente gostaria que fosse assim. Já pensou a gente vai nas montanhas dar o curso? Dar o curso do alto das montanhas. Né? E online gratuito, o link vai estar na descrição, irmãosprezia.com ou irmãosprezia.ca, o link também do WhatsApp também vai estar na descrição. Não tem motivo para não participar. E um último aviso antes da gente falar como que a gente migraria hoje para o Canadá se você já é o nosso cliente, assinante da área VIP, nessa quarta-feira, dia 17, a gente vai fazer sessão de mentoria ao vivo. Vai estar eu, vai estar o Caio, vai estar nossa consultora de imigração, a Natália, vai estar nossa consultora educacional, a Silvia, e a gente vai conversar com assinantes da área VIP. Caio, eu só gostaria de fazer uma reclamação e um pedido ao mesmo tempo. Sim. Na sessão anterior de mentoria nossa, explodiu a sala virtual. Né? O que aconteceu? Explodiu mesmo? A gente chegou no limite, mas a gente já pegou um plano para expandir já, então, mas aí todo mundo vai poder participar. O replay da mentoria, da primeira mentoria, já está na área VIP. O replay está lá e tem inclusive os cortes que você pode assistir da mentoria. Cara, eu posso fazer uma sugestão? Mais uma? Mais uma. Sabe como eu imagino? Tem como você comprar no Zoom uma sala de mentoria tipo o Morumbi, assim, como se fosse um estádio, assim? Você consegue colocar no fundo virtual do seu, você consegue colocar. Eu vou fazer isso, eu vou colocar o Morumbi no fundo. Coloca o Morumbi. Eu tô com uma alergia, que essa época... A primavera. Aí começou a chegar a primavera. Tá irresistível espirrar. Os próximos podcasts aí é risco de espirro. Como que você começaria o Plano Canadá hoje, Caio? A gente vai fazer quase 20 anos que a gente veio para o Canadá, principalmente você que veio 1 ano e meio antes de mim, né? 2004, 20 anos vai fazer. 20 anos que você chegou aqui no Canadá. Agora, 1º de agosto, vai fazer 20 anos. E agora, que dia que é hoje? Dia 12? Agora, dia 21, vai fazer 3 anos que a gente chegou em Calgary. Nas montanhas rochosas. Na verdade, minha esposa veio com as minhas filhas e os nossos pais, né? E a gente chegou aqui no dia 31. Mas antes você morava em Campinas? A gente morava em Vancouver. Em Vancouver. Você não é desse tipo de imigrante que vai e volta só para conseguir o passaporte. Não. Você está continuamente aqui no Canadá. Continuamente no Canadá. A última vez que... O Guilherme nunca voltou pro Brasil, desde quando ele veio. Nunca voltei pro Brasil. O pessoal fica bravo. Eu só fui assim, acho que em 2006, 2007, depois nunca mais. Mas vai completar aí 3 anos de Calgary, agora, esse mês. Eu quero voltar pro Brasil. Até se alguém quiser fazer um evento, chamar a gente... Pagar, né, a passagem, pagar um hotelzinho bom assim, sabe, que tenha uma mesa de sinuca, sabe, um café da manhã com aqueles frios. Eu iria. Você não iria? Eu iria. Olha, tá feito. Às vezes você tem alguém assistindo que pode falar assim, cara... Ficar uma semana lá, Vamos ficar uma semana no Brasil, que eu tô com saudade do Brasil. É engraçado, né? Os nossos pais estão aqui, nossa família tá aqui. É aquela lembrança de infância, né?
do Brasil. O Guilherme, ele ainda quer fazer uma viagem exploratória no Brasil. É que nem aquele filme Cine Paradiso, quem já assistiu, que ele volta pra cidade, eu tô nesse mood, né? O tiozão tá nesse mood. O tiozão começa a chorar. Pega a moto e vai, pega a moto e vai. O tiozão começa a chorar no podcast. Tem que acabar com o podcast. Como que você migraria hoje pro Canadá? Mas eu vou colocar uma condição, Caio. Não vai ter shortcut, não vai ter atalho pra você, não. Não vai ter bônus? Não vai ter bônus. Você tem que migrar que nem você imigrou. Você tem que ter pouco dinheiro e pouco inglês. Que foi assim que a gente veio pro Canadá, com pouco dinheiro e pouco inglês. Vamos começar? Vamos. Vamos imigrar de novo, Caio? Vamos. Então vamos. Não, por favor, não. Não. Isso aqui é um exercício. Tá o pessoal tá curioso. Aí eu começo a chorar. Primeira coisa é que a gente tem que falar sobre isso. É o negativismo no Plano Canadá. Se você é uma pessoa negativa, e não confundir com realista, porque tem gente... Todo negativo eu acho que é realista. Ele justifica a negatividade falando que eu ele é estou realista. sendo realista. Só que ele não tá vendo o que pode dar certo na vida dele. Então ele não é realismo isso, né? Não é. É um realismo, é um negativismo travestido de realismo. Sim, né? A gente recebeu essa semana, a gente gravou um vídeo. Pessoal, assistam nossos bate-papos que a gente gravou aqui no nosso bairro. É bonito o bairro, né? Bonito. Nosso bairro é muito bonito. Assim, não só o nosso bairro. Os bairros aqui de Calgary são bonitos. Né? Aqui, essa parte, nossa, a gente adora aqui. As comunidades que eles chamam. De comunidades, né? Mas porque aqui não tem bairro, né? Então eles chamam de comunidades. É a mesma coisa, né? Em Vancouver eles chamam de cidades, né? Cidade. Vancouver tem as cidades e aqui é chamado de comunidade. Comunidade, a gente mora numa comunidade, né? E a gente estava gravando um vídeo, o Caio 9341, é você, Caio? Não sou eu. É outro Caio. Não é conta fake, Guilherme. Não é conta fake, não, né? Não. Ele falou assim, o que acaba no visual das casas aqui, que elas são pintadas de bege e marrom. Ou seja, ele começou a assistir o nosso canal e já tá reclamando da cor da casa. Da cor da casa. Aí você fala assim, mas o que tem a ver isso? Qual é o problema? Eu também não gosto da cor da minha casa. Mas é aquela coisa, se você já tá vendo o negativo num negócio tão bonito, que nossos vídeos mostram o nosso bairro é super bonito. Pô, né? puta lugar top. Pô, legal aqui. Não tem. Nossa. E ele já tá vendo a parte negativa. É que nem você ir pra uma praia linda, e tem um papelzinho no chão. Eu já vi vídeo de gente que veio aqui pro Canadá e viu o papelzinho, não viu a cidade bonita. Ele viu o papelzinho no chão. Você vai pra uma praia, você vê um papelzinho no chão, a primeira coisa que você olha, você fala assim, tem um papelzinho no chão na praia. Isso é negativismo, né? Porque assim, a gente não sabe a forma de processar e que o Caio, né, meu xará, tem. Mas isso daí a gente recebe muito comentário. O ponto é o seguinte, a gente recebe muito comentário que às vezes você vê que a pessoa ela pegou algo assim que não é importante, não é relevante isso. Pô, se eu tivesse assistindo um vídeo sobre o Canadá, se eu tivesse com a intenção de migrar pro Canadá, eu tô num canal onde quem grava os vídeos, a gente lê todos os comentários, a gente pega comentário e inclusive responde. Hoje a gente vai responder comentário. A última coisa que eu pensaria seria mandar uma coisa negativa. Eu tentaria comentar alguma coisa que pode me ajudar no Plano Canadá. Né? Alguma coisa, termo estratégico, ou verificar se meu Plano Canadá tá no certo, né? Ou às vezes uma curiosidade sobre alguma coisa, né? É que não só nosso amigo Flávio, uma vez a gente perguntou pra ele, você viria pro Canadá? Ele falou assim, eu não viria. Eu falei, por quê? Porque as casas não têm bidê. Você acredita que ele falou isso? Ele não viria. Eu não lembro disso. E aí ele falou assim, não, você pode instalar um bidê. Você compra na Amazon por $50. Ele falou, não, eu não iria porque não tem bidê. Ele não vive sem o bidê dele. Então até um abraço pro Flávio. Então, assim, brincadeiras à parte, né? Se você já começa a ver problema na cor da casa, no papelzinho, no chão, a hora que você chegar aqui, você vai reclamar do clima. Isso daí, a gente tem 15 mil clientes, a gente já faz 20 anos que a gente ajuda o Brasil a vir pro Canadá. Quando a pessoa no Brasil já começa a ver coisinhas negativas, a hora que ela chega aqui, a primeira coisa vai ser o clima. Concorda, cara? Aí vai ser o clima, aí vai ser o emprego, aí vai ser os canadenses uma lista são frios. Interminável de coisas. Eu poderia até ser mais criativo do que o Caio. Eu poderia reclamar de coisas que realmente os canadenses me incomodam. São frios, eles não conversam comigo. Claro, você é chato, ninguém vai conversar com você. A gente tá falando de você, Caio. Não é você, Caio. A gente nem conhece você, né? Ele tá falando do Flávio. Então você vai reclamar do frio, você vai ter dificuldade para conseguir emprego. Isso a gente vê, é um padrão que a gente vê. A pessoa transpira negatividade. Se você vai numa entrevista de emprego, você é uma pessoa negativa, acabou, a sua chance de conseguir aquela vaga, ela vai ser muito minimizada.
devido à sua criatividade. Ainda mais se você está lidando com uma pessoa que do outro lado é uma pessoa positiva, normalmente esse pessoal de human resources, né, recursos humanos, a vendas, a pessoa que a gente tem entrevista, né, normalmente você vê aqui no Canadá, é sempre bom humor, tal, não sei o que, se você vai negativo para uma entrevista, ó, acabou. Depois aí você reclama depois de uns meses que não consigo um emprego. Transpira isso. E é um dominó, né, Caio? Você é negativo, você não consegue emprego, você não consegue emprego, você não consegue migrar. É complicado. É um dominó, um efeito dominó. Então a gente tem. Ó, antes da gente ir para a parte mais técnica, que o pessoal quer saber mais de migração, né? Sim. A gente precisava falar sobre isso, daí a gente cuida disso há 20 anos e a gente vê isso com frequência. E existe um remédio muito bom para negatividade. Um remédio. Não. Você quer tomar o remédio, cara? Você já imigrou, você não precisa tomar o remédio. Eu sou naturalmente imune. Você é imune a isso, né? Não, mas assim, para os nossos clientes da área VIP, a gente tem uma comunidade com 7.300 pessoas comprometidas com o Plano Canadá. Demorou uma década para a gente criar essa comunidade, porque às vezes o pessoal fala assim, eu tenho uma comunidade do Canadá. Mas você tem uma comunidade que tem centenas de pessoas que já imigraram para o Canadá, que já conseguiram emprego, que estão ajudando, puxando o pessoal do Brasil para cá. Isso daí demorou 10 anos pra gente fazer essa comunidade e ela está dentro da área VIP. Se você assinar da área VIP, você sabe do que a gente está falando, né, cara? Muita gente na comunidade que já está no Canadá e continua participando da comunidade. É impressionante a quantidade de pessoas que já estão no Canadá e continuam participando. E casos de sucesso, que a comunidade essa semana e a semana passada é visto aprovado, é imigração aprovada, conseguir um emprego no Canadá. Isso daí contagia a pessoa. Você está numa comunidade dessa, que você vê pessoas colhendo resultados, isso daí faz toda a diferença. Né? Inclusive hoje de manhã a gente teve uma notícia boa na comunidade. A gente tinha um seguidor, o Josias, que está em Saskatchewan, que estava tendo dificuldade de conseguir emprego. Conseguiu um emprego. Postou hoje de manhã na comunidade, falou assim, conseguiu um emprego full time na área de TI. Parabéns, Josias. A gente deseja sucesso para você e a gente agradece aí por você compartilhar esse momento bom, muito bom, excelente, que vai mudar o seu Plano Canadá dentro da nossa comunidade VIP. Caio. Agora, só para completar esse negócio de a hora que eu falei que eu estava imune a respeito disso, também é rede social. Você fica muito no celular, não vai faltar fonte de negatividade para você. Eu acho que uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida foi essa questão de rede social, controlar o uso do celular. Eu uso muito pouco o celular. Rede social eu checo muito pouco. É a melhor coisa que eu fiz. Muito mais produtivo o meu dia, muito mais assim, positivo. Você foca realmente nas coisas que você precisa fazer, entendeu? Eu acho que... Você não precisasse trabalhar hoje, cara, você teria rede social? Não. Você ficaria cortando lenha o dia inteiro? É isso? Sem camisa? Com calça jeans? Eu consigo imaginar você de calça jeans, sem camisa. Eu acho que nem celular eu teria. Eu acho que eu teria uma linha, aquela de escada mesmo. Linha de escada? Linha de escada. Que o pessoal tem que ligar a cobrar pra você. Eu ligaria a cobrar pra você. É legal, né? Eu vou ligar a cobrar pra você. É legal. O único telefone da casa, fica na sala, linha de escada. Aí você tá lá na floresta cortando lenha, você nem ouve. Liga a hora que ele não tá cortando lenha. Que hora que ele tá cortando lenha? Antes de dormir. Seria excelente. Então perdi onde que a gente tá aqui. Como que nós faríamos hoje, né? Agora vamos falar um pouco mais dessa parte de imigração, né? Sim. Eu acho que a maior parte das pessoas, com tudo que está acontecendo no mundo, as pessoas ainda não estão abertas para as melhores oportunidades de imigração. Ainda existe essa ideia de que eu quero trabalhar na profissão que eu amo, que eu gosto, e eu quero morar no lugar que eu gosto. Nunca é assim, eu vou tentar ir para uma profissão que está em alta e eu vou para um lugar no Canadá que está precisando de imigrante. Porque tem lugar no Canadá que não está precisando. Não, acho que os principais centros do Canadá, as principais cidades, as cidades grandes, eu não acredito que precisa de imigrante. Eu acho que até os próprios dados oficiais mostram isso. Lógico, raros casos, às vezes você tem uma grande empresa que está precisando de alguém, um profissional específico, né? E essas empresas não têm também dificuldade de contratar estrangeiro se precisar, mas uma boa parte das cidades, grandes cidades do Canadá, não precisa. Você vai continuar falando que eu tô tomando chá. Não, brincadeira. Então eu gostaria de perguntar para você, Caio. Vamos começar então. Se você fosse migrar hoje, você iria para Vancouver, que nem você foi em 2004? Para onde você iria no Canadá? Na época, Vancouver era a alternativa. Na verdade, Vancouver, na época, era o pessoal ia para Toronto. Isso, 20 anos atrás, era Toronto. O brasileiro ia para Toronto. Não ia muito para Vancouver, não. Vancouver, porque Vancouver era um voo a mais. Não tem por que você fazer um voo a mais de 5 horas para ir para Vancouver. Entendeu? Então, na época, ir para Vancouver, na época, foi já algo assim, alternativa. Porque eu não queria ir para uma grande cidade como Toronto e também... E Vancouver é bem menor que Toronto, né? Então,
eu falei, vou pra Vancouver, tal, não sei o quê, mas, né, bonitinha a cidade, Mas- menos brasileiro. Mas hoje você não iria mais pra Vancouver. Não, hoje eu não iria pra Vancouver, não. Hoje eu definiria o destino baseado puramente na estratégia de imigração. Eu ficaria entre o Atlântico, o interior do Canadá, Saskatchewan, o interior de Alberta. Mas o Atlântico a economia é muito fraca comparado aqui. Sabe qual que é o negócio? Muda depois, se você quiser. Você faz sua vida do jeito que você quiser. A gente não mudou depois de 20 anos, como a gente não mudou pra Calgary? Não existe uma fronteira entre as províncias, você pode mudar. E assim, eu não tô aqui incentivando, falando assim, ó, vai pro Atlântico e assim que você emigrar muda. Não, porque pode ser que você vá pro Atlântico, você consiga um emprego bom e você fique lá, você gosta, é um lugar maravilhoso, cidades excelentes. O custo de vida é bom. Pô, eu né? moraria em Halifax tranquilo. Quando a gente tava pensando em sair de Vancouver, a gente considerou Halifax seriamente, né? E hoje tá cara a Halifax, Foi hein, cara? mais uma questão de... Foram duas coisas que fez com que a gente não fosse para Halifax. Imposto corporativo da nossa empresa, que Alberta é o mais baixo deles. Inclusive um dos impostos corporativos mais baixos da América do Norte, aqui em Alberta. E a parte de voo para o Japão. Minha esposa é japonesa, então para você sair de Halifax e ir para o Japão, são 5 voos, dependendo da época do ano. Mas a Terra, ela é plana, cara. O Caio acha que a Terra é uma bola. É por isso que ele não foi pra Halifax. Foi isso que você não foi pra Halifax? É provavelmente. Não, brincadeira, hein, pessoal? Não vai falar que eu sou terraplanista, hein? Por favor. Isso é uma brincadeirinha. É claro que a Terra é quadrada. Né? Então, assim, então, eu iria definir de acordo com a estratégia de imigração. Isso daí, assim, não colocaria, eu quero ir pra aquela cidade porque é bonita, porque não sei o quê, porque tem mais brasileiro, porque uma coisa que eu vejo muito, às vezes em comentário, principalmente às vezes de grupo, assim, né? As pessoas acho que elas nem postam tanto no nosso YouTube, mas você vê em grupo. Eu quero ir pra lá porque onde que tem uma comunidade brasileira maior, sabe? Como é que é a comunidade brasileira lá? Isso daí, pra mim, ó, porque foi uma das melhores coisas que eu fiz quando eu fui pra Vancouver. Como tinha pouco brasileiro, eu consegui estudar numa escola que eu fui o primeiro ou segundo brasileiro da história da escola. A escola tinha iniciado, lembra? A Pan Pacífica era o quê? 1978, 1980, uma coisa assim? Era uma escola antiga, ou 80s. Eu acho que era década de 80, era né? mais antiga. Uma escola antiga, e eu fui, acho que, o segundo brasileiro da escola na época. E não tinha... Eu fui o terceiro. e quando eu fui pra lá, não tinha nenhum brasileiro. Então foi uma das melhores coisas, foi não ter esse contato com brasileiros no início do Plano Canadá, que realmente eu consegui. O meu inglês, nos primeiros 6 meses, foi um boom do meu inglês, do meu nível de inglês. Isso daí é importante, né? E não tinha também rede social, você ficar conversando em português, você ficar vendo coisa em português. Tinha o Orkut. Mas muito pouco, né? Até o Orkut eu nem me envolvia muito, porque era a treta certa no Orkut, né? Mas tinha uma azaração no Orkut. Dá pra ler, dá pra você investigar muita... Investigar. É porque se dá pra ler os scraps. Quem sabe dá pra ler os scraps da outra pessoa. Eu não vou entrar nisso, mas um dia vamos gravar um podcast só sobre o Orkut. Como o Orkut era muito melhor que as redes sociais atualmente. Né? Sim. Os fóruns, as comunidades do Orkut eram muito melhores. Você tava Eu cheguei a pegar essa fase. Eu cheguei a pegar essa fase. Ao invés da pessoa pedir o telefone, alguma coisa, você falou assim, passa o seu Orkut. Passa o Orkut, Bons tempos, né? O Flávio que gosta dessa, o Flávio adora essa. Não, o Flávio ele gosta era anterior a essa, que é a Mirk, Chat né? do UOL, Chat do que UOL. ele era só um nickname, ele enganava um monte de gente no Chat do UOL. Ele estava em várias salas simultaneamente. Simultaneamente. Ele era o Dom Juan do Chat do Não UOL. pode dar risada não, cara, é verdade. O quê? É verdade. Eu sei que é verdade. Ele era o Dom Juan Eu tô rindo porque eu sei da do realidade. Chat do UOL. Eu sei. Ele realmente sabia trabalhar o Chat do UOL. Sabia trabalhar. Agora vamos falar de uma coisa importante. A gente gravou um podcast recentemente que o que fez essa pessoa, entre outras coisas, que fez essa pessoa conseguir migrar para o Canadá, networking. Hoje em dia tem muito esse blá blá blá, você tem que ter um network, é importante networking, né? A verdade é que na prática você precisa de network para você conseguir uma oferta de trabalho. Você só conseguiu imigrar, Caio, porque você fez um network muito bom. E até, eu comentando, né? Quando eu vim para o Canadá, eu fiquei amigo de todo mundo na escola. Eu era amigo dos coreanos, eu era amigo dos japoneses, eu era amigo do mexicano. E em poucas semanas na escola de inglês, os mexicanos já me convidaram para trabalhar ilegalmente e eu recusei. Eu falei, não vou trabalhar, não quero estragar o meu Plano Canadá. Mas assim, networking, né? Network. E ao mesmo tempo consegui um trabalho para você. Porque eu tava fazendo co-op, eu tava no college com vídeo co-op, o Guilherme conseguiu um trabalho pra mim de design. Também, de ficar conversando. Eu tava conversando com os professores, conversava com os alunos, com meus colegas, né? E consegui A gente até foi na casa dela. Lembra que a gente foi na casa da professora?
Eu Tem lembro. coisas que eu não posso contar a respeito da festa que teve na. Olha só, a minha professora de inglês, quando eu estudei inglês, ela convidou os estudantes lá da escola de inglês para ir na casa dela para uma festa. Eu não posso dizer o que aconteceu na festa, cara. Não, né? Mas assim, são coisas que vai ficar do lado B do B do plano no meu plano Canadá. Não que eu fiz, eu fiquei falando para não fazer. Mas eu lembro também, na época, o que abriu a oportunidade pra mim foi network puro. Na época, quando eu me matriculei no primeiro college, depois que eu terminei o curso de inglês. Não, primeiro, até antes disso, durante o meu curso de inglês, pô, eu me aproximei também de professores, da dona da escola, comecei a fazer trabalhos voluntários na escola. Daí depois eu fui pessoalmente numa época numa agência lá que não tinha nem agência brasileira, era uma agência japonesa que por fato de ter uma proximidade com o pessoal da escola, eles recomendaram, vai lá nessa agência que eles têm uns pacotes para uns colleges aí, college privado na época, né? Eu fui, daí eu conversei, daí eu fiquei amigo do Chan, né? Ah, é o Chan, é verdade. Gente boa, né? Cara, super gente boa. Iraniano, né? Sabe, me aproximei muito dele, você ficou muito próximo. Foram pro Brasil. A gente foi pro Brasil junto. Rolê aleatório com o Chan no Brasil. Na feira do governo canadense a gente deu palestra lá, a gente foi junto, e eu tive esse network com ele muito bom. Cônsul brasileiro, você, o cônsul brasileiro e o Chan. Eu, cônsul brasileiro e o Chan. 2007 isso. Daí, a partir disso também, daí eu movi para outro college, porque o outro college tinha fechado, fiquei próximo também do chefe, fiz trabalho voluntário, trabalhei, ele começou a viajar atrás de cliente para trazer pessoas para cliente para empresa, para a parte de TI, né, de desenvolvimento de site, programação, tudo. Eu ia com ele nas reuniões, pô, a gente dirigiu, a gente já Você foi. ficou amigo do dono, é isso que tá Fiquei dizendo? amigo do dono, encontrei com ele no Japão depois de anos que ele mudou pro Japão, encontrei com ele lá. E você ficou amigo dele, dava esses rolês aleatórios atrás de cliente? A gente ia atrás de cliente, pô, ele pegava o carro, a gente ia lá pra White Rock, ia lá pra Surrey, ia em reunião. Você ia numas quebradas com ele? Ia nas quebradas com ele. É só reunião, hein, pessoal? Então, também, foi sempre fazendo network, isso me ajudou muito. Eu consegui trabalhos depois de freelancer, também com network de escola. Job offer seu? O meu job offer também. A minha Você oferta imigrou? de emprego que eu imigrei também foi devido ao network. Os trabalhos que eu consegui depois também foi devido ao network. A parte de business do nosso site, foi sempre costurando um acordo com o network que a gente tinha. Você tem que ficar amigo dos donos. A gente sempre ficou amigo dos donos da escola. A gente sempre foi amigo dos donos dessas empresas que a gente teve relacionamento. Isso é muito próximo. Quando a gente já teve funcionária querendo tirar a gente de anunciante, só que a gente era amigo do dono. A gente era amigo do dono, aconteceu o oposto. Aconteceu o oposto. A menina saiu. Ela saiu e a gente ficava. Ficou. Então, assim, isso é tudo networking. Sem networking, a gente não estaria hoje aqui no Canadá. Por isso que quando a gente vê esse negócio, eu tô procurando emprego no Canadá, vou ficar aqui de casa no meu computador, mandando um resumê e tal, não sei o quê. A gente sabe que o que a gente teve que fazer no Plano Canadá e caminhando foi sempre com relacionamentos e sempre uma coisa positiva, sabe? Todos os contatos que a gente teve foi sempre de uma coisa positiva, que tinha uma amizade junto com um contato profissional, com um network. Não era explorativo. Não era aquele negócio de que você só vai conversar com a pessoa, só faz isso pra você ter alguma coisa. Porque sabe por quê? Se você faz isso, a pessoa do outro lado, ela sente isso, né? Não é à toa que a pessoa sente. Até hoje eu tenho contato com essas pessoas porque foi uma amizade, não foi só uma coisa de interesse meu. Né? A gente desenvolveu realmente uma atividade. Pô, no final, antes de ter mudado a escola, ter vendido, ele me ofereceu até para entrar com parceria da escola, sabe? Entrar com sócio. Sabe? Então foram coisas que foram desenvolvendo que isso só é possível quando você é uma pessoa positiva, você tende a pensar em soluções, você consegue ver a coisa lá na frente, entendeu? Porque você consegue entender o que a outra pessoa está pensando, né? E por que você não aceitou a parceria? A sociedade? O nosso business ele estava crescendo bem naquela época, né? Isso já faz o quê? Uns 15 anos? Faz uns 15 anos, Então eu já estava pensando em sair porque por muito tempo eu rodei paralelamente o nosso business e também eu tinha um emprego, dava aula, tudo. Então naquela época eu já tinha reduzido Você metade. teve que decidir, né? Você teve que decidir. Não dá pra trabalhar em dois lugares. E a gente tava também, daí a Hannah também, minha filha mais velha, 12 anos, ela também ia nascer, então daí eu falei, então deixa eu já começar a tirar o pé pra ficar mais em casa, né? Bons tempos, cara. Eu lembro dessa época. Você ficava fumando cigarro no fundo do college lá.
O dono do college, era tão amigo do Caio, chamava pra fumar um cigarro na lane de trás do college. Todas as reuniões dele era fumando. No beco, era fumando no beco. Eu precisava encontrar com o Caio, eu nem entrava na frente, não ia no escritório. Eu já entrava, porque em Vancouver tem uns becos, né, que o caminhão de lixo passa no centro, né? Eu já entrava no beco que eu sabia que o dono da escola e o Caio estavam lá conversando. E o carro dele ficava lá, daí ele entrava no carro e a gente saía pra uma reunião. Era sempre assim. Com um corpo no porta-mala. Não, aí eu tô exagerando. Um saco preto no porta-mala. Aí já é brincadeira. Era só trabalho honesto, né, pessoal? Mas é engraçado, né? A gente tem que dar uma descontraída. Bons tempos também, né? Agora vamos falar de prioridade, que é um grande problema que a gente vê. A pessoa ela se perde muito no começo do Plano Canadá, muito por querer fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? E a gente sempre bateu nessa tecla que você tem que ter as prioridades do Plano Canadá. Se você tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo, o motor explode. Funde o motor. Você não consegue chegar na viagem. Não. Bom, como que você faria hoje? O que eu mudaria? Então, eu tava pensando, o que eu mudaria... É que tá, é complicado você pensar com a cabeça que você tem hoje em dia e que o mercado tá hoje em dia. Porque antes era comum você vir pro Canadá para aprender inglês e daí a partir disso você traçava os seus próximos planos. Primeiro, por quê? Você não tinha uma qualidade muito boa de cursos online. Não existia curso online de inglês, né? Praticamente, a gente pode dizer que não existia. Não existia. Você tinha cursos de CD, de DVD, né? Se você quisesse fazer uma coisa mais assim, faça você mesmo, você tinha essa opção. Mas não tinha aplicativos. Então, assim, era natural que para você... E outra, a gente sabe que a ineficiência de escolas de inglês no Brasil, né? Nossa, totalmente ineficiente. A gente... frequentou muito e aprendeu muito pouco. Assim, parte dessa também ineficiência na época foi também por minha culpa. Mas... Sim, a minha culpa, mas a falta de frequência. A escola de inglês no Brasil, você não mergulha no idioma. Porque a questão do idioma é a imersão, né? Então, até aquela época sempre foi que negócio. Ó, você vem pro Canadá, você aprende no Canadá que vai ser muito mais rápido. Em 6 meses você tá falando coisa que no Brasil demoraria anos para você atingir. Então, assim, hoje em dia, é lógico que eu iria aprender o inglês de casa, provavelmente do Brasil. Online, curso online. O máximo que eu pudesse. Eu faria o máximo, porque, primeiro, é extremamente importante que você venha para o Canadá falando inglês ou francês, você quer ir para Quebec, mas que você saiba, né, do idioma. E hoje em dia você tem essa forma muito mais fácil de fazer isso, entendeu? Então, eu gosto de intercâmbio, cara. Eu faria um intercâmbio. Também. Eu faria um intercâmbio hoje em dia. Olha só, a gente não vende curso de intercâmbio. Estou falando isso do coração mesmo. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter parado um momento da minha vida que eu já trabalhava no Brasil, 28 anos, vim para cá, pausei 1 ano e fiquei só estudando inglês. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Não, pra mim foi muito bom. E essas escolas de inglês, elas sabem como trabalhar você, né? Sim, você entra eu acho legal o ambiente de uma escola de inglês. Eu acho super válido. Mas aí entra a questão financeira também, né? Porque se você vier estudar inglês, qual que é o custo que isso não vai ter também? Você coloca 6 meses de curso de inglês. Eu lembro, foi doído. E olha que na época ainda o preço, a gente devido ao nosso network... A gente fez um rolo A gente fez um rolo com o pessoal da escola lá, o Caio trabalhou na escola, eles deram uma carta de aceitação pra mim, o Caio me vendeu a carta de aceitação por $3.000, que não era nada pra estudar 5 meses na escola. Eu vendi créditos pro Guilherme. Eu dei 3 conto pro Caio, ele foi pro Brasil, eu dei em dinheiro, 3 conto, você voltou pro Canadá. Paguei meu college. E eu tirei uma carta de aceitação na época com 5 meses de curso de inglês, dava para você tirar um study permit. Hoje não dá mais com escola de inglês, né? Então a gente fez um rolo violento para conseguir, com o dinheirinho que a gente tinha, que ambos estudassem inglês. Mas eu acho que isso fez a diferença. Mas por causa do network também. Você tá vendo como as coisas elas vão, né? Pay off, né? Vale a pena você focar nisso. Porque a gente só conseguiu fazer isso porque eu tinha um bom contato com o pessoal da escola, tudo. Né? Se fosse um cara que o pessoal não gostasse, eles jamais iriam aceitar esse rolo que a gente fez. Né? E isso permitiu a gente aprender inglês, né, cara? Porque a gente não tinha dinheiro para estudar, ficar 1 ano estudando inglês, 1 ano e você. E depois college, imagina. Eu me matriculei no college sem dinheiro para ter o college. Esse dinheiro que o Guilherme me deu é o único dinheiro que eu tive. Esse primeiro college eu levei lá, acho que 2.300 na época. Eu tive que pegar dos 3.000 que você me deu, eu peguei 700 para pagar as contas. E 2.300, eu lembro que a minha carta de aceitação veio com 2.300. O curso era de 30 mil, 20 mil. E eu falei assim, não faço a minha ideia como é que eu vou pagar. Metade do dia você comprou uma metralhadora. Metralhadora. Para se proteger dos credores.
Mas devido ao bom contato depois, eu consegui também ir fazendo, que daí eu não conseguia pagar o curso da faculdade, eu fiquei próximo dos donos lá, não dos donos, do dono não tinha muito contato, mas dos managers tudo, e consegui um emprego na faculdade. Aí com o meu emprego, metade eles me pagavam em dinheiro, não, era um terço, funcionou assim. Que rolo, hein, meu? Olha só, um terço. Um terço vinha de comissão. Dependendo de quantos alunos eu trazia, eu ganhava comissão. Resultado. E isso foi a proposta que eu fiz para eles. Eu falei assim, ó, faz assim, não tem eu tenho um blog em português, tudo, ajudo a pessoa a vir pro Canadá, me dá essa oportunidade e você não vai ter custo nenhum praticamente, porque uma boa parte você vai me pagar só se eu conseguir trazer aluno. Então não tinha risco nenhum para eles. E a gente já tinha agência online, lembra? Então o que eu fiz? Eu falei, vou usar o meu contato que eu tenho, tudo, e conseguir uma oferta de emprego. Aí o outro um terço vinha de um salário, era coisa de 700, 800 dólares, uma coisa assim. E ticket de refeição? Ou seja, para uma instituição isso não custa nada. Ah, né? 700 conto não é nada. E o último terço ficou para crédito. Então eu pagava o meu college com esses créditos. Ticket de refeição eles não davam, cara. Foi quase isso, né? Vale transporte eles não davam lá, né? Se desse, eu faria Você também. também valia. Porque era caro para andar de metrô lá. Então, foi assim. Então é isso. Então se a gente fosse fazer tudo de novo, a gente focaria nisso. Inglês. Isso, Inglês. Inglês. Eu acho que a gente não tinha dinheiro. Às vezes o pessoal fala assim, eu não tenho dinheiro. Mas hoje em dia você tem muito mais possibilidade de aprender inglês em curso online. É muito mais fácil e barato você aprender inglês. Mas sabe o que é engraçado, cara? Quanto mais fácil, parece que as pessoas querem menos, né? Não sei se é uma impressão só minha, né? Parece que quanto mais você facilita as coisas... Sim, Eu achei que internet, todo mundo ia só ficar estudando na internet. E aí você vê hoje em dia, né, 30 anos depois de internet, é TikTok e dancinha no TikTok. Eu curto as dancinhas. Você gosta? Eu nem tenho TikTok. Não tenho. Agora, eu só reservei o TikTok para ninguém pegar o nosso nome lá, só por isso. Mas, assim, antes da gente mudar, ainda nessa questão só do idioma, porque... pode surgir essa dúvida, né? Porque a gente tá falando assim, estuda francês, não sei o quê, né? Você quer aumentar suas chances hoje em dia, o governo tá dando prioridade. Eu, particularmente, eu não faria... Se eu tivesse na situação, eu focaria no inglês, entendeu? Eu provavelmente eu não me preocuparia com francês. Mas isso vai de cada um, sabe? Eu nunca tive dúvida se eu tinha a capacidade de executar o Plano Canadá, sabe? Você tem que confiar em você. Você tem que confiar que você vai chegar no país, que você vai se adaptar, que você vai passar pelos obstáculos, que você vai conseguir emprego, que você vai dar o seu melhor, que você vai fazer os contatos, o network, que vai ter bastante oportunidade, basta você ir atrás. Se você tem essa confiança, você não precisa, às vezes, tentar buscar o atalhos ou alguma coisa. Não estou falando que quem está estudando francês agora e está sendo chamado pela imigração buscou atalho. Não, a pessoa ela já tinha atingido o nível máximo de inglês. Você quer saber? Para eu aumentar minhas chances, eu vou estudar francês, porque tem essa regra absurda que o governo tem agora de 30% do Express Entry praticamente francês. Então é lógico, você tem que saber também ver qual que é o momento certo de você fazer uma coisa estratégica. Aí eu concordo. Mas assim, se eu estivesse no Brasil agora, pensando, eu me preocuparia com o francês? Provavelmente não. Se eu tivesse ainda mais com a intenção de vir para cá para estudar ou vir para um college, nem mesmo que fosse um college privado ou qualquer coisa, eu focaria no inglês. Eu acho que um inglês bem falado, ele vai abrir portas para você muito mais porta para você do que se você tem o inglês mais ou menos e um pouco de francês. Você tem um inglês bom, isso daí vai abrir. E outra, se você tem um inglês bom, você não está restrito só ao Canadá, né? Você está restrito ao Canadá, Estados Unidos, Austrália, Irlanda, né? Você fala o idioma, entendeu? Então Embora às vezes eu não entendo que o pessoal da Escócia falha. Parece um outro idioma. Aí é difícil, né? Você tem que aprender inglês escocês. Aí né? é difícil. Mas o inglês abre muito mais portas. E outra pergunta, essa questão de que faculdade eu vou fazer no Canadá. A gente já conversou sobre isso na mentoria, a gente já falou de um vídeo passado. Não há pecado nenhum você mudar de área, ainda mais hoje em dia que profissões estão em baixa, outras estão em alta, outras profissões estão deixando de existir. Hoje em dia, e essa é uma preocupação não só minha com os assinantes da VIP, mas minha com meu filho. Meu filho tem 14 anos. Eu não quero que ele entre numa profissão que vai deixar de existir nos próximos 5 anos. Ou que ele vai lá, faz uma faculdade de 3, 4 anos, uma coisa que...
não serve pra nada. Programação, quando você fez faculdade de programação com o Flávio, vocês eram excelentes alunos lá, né? Excelentes alunos. Sei dar risada, hein? Vocês achavam que o negócio de programação, e o Flávio ainda continua achando que programação nunca vai mudar. E mudou. Sim, a programação tá mudando bastante. Que profissão que você faria hoje no Canadá? O que você faria diferente? É uma pergunta complicada, porque eu comecei a programar muito jovem, quando eu estava no colegial. Então, quando eu cheguei no Canadá, eu estava num nível legal de programação, de acordo com o mercado, que o mercado precisava, entendeu? Assim, você faria programação no Canadá hoje em dia? Hoje em dia, não, programação eu não faria. Se eu quisesse continuar na área de TI, eu iria para uma coisa mais segmentada que não tem um impacto muito grande da inteligência artificial. Eu iria uma coisa mais focado realmente na inteligência artificial. Coisas ou cyber security, alguma coisa na parte de segurança. Mas eu não iria para essa parte de programação, não. Não iria fazer também um curso de business, não. Design, business também não. Ou eu ficaria nessa área de TI, uma coisa segmentada, ou eu iria para a área técnica. Área técnica é excelente. Eu adoraria fazer. Eu iria para uma área técnica hoje em dia. Você não gasta tanto tempo e dinheiro. Eu falo isso com meu filho toda hora, né? A área técnica você não vai precisar fazer uma faculdade de 3, 4, 5 anos. Você faz um curso de 1, 2 anos, já está trabalhando. Tem áreas que você estuda, trabalha, é uma coisa intercalada entre a prática e o estudo nas profissões técnicas. E o salário é muito bom e o mais importante, a grande maioria não vão ser afetadas pela inteligência artificial. Você não vai ver um robô encanador, um robô marceneiro. Sim, você não vai ver uma construção civil com um monte de robô. Pelo menos na nossa vida, isso vai demorar a gente não vai ainda ver isso. Não consigo imaginar vai ter, isso. Mas a gente, para você executar o Plano Canadá, né, não vai ter. Não vai ter um impacto aí, não. Então, provavelmente eu iria para essa área. Eu seria, sabe o quê? Piloto de avião, aqueles aviões que vai na lavoura e joga o fertilizante e dá aquela remetida, assim. Eu tenho uns canais inclusive do Brasil, que é difícil fazer isso. Sabe por quê? Tem fazendeiro que reclama se você não voa muito baixo. Então tem que ser assim... tenso, hein? É tenso. Você não ia conseguir fazer isso. Eu poderia morrer, mas eu iria chegar nos 3 metros que o fazendeiro me pediu. Você ia cortar toda a lavoura lá com um avião, cara. Mas é treinamento. Você tem que treinar. Você tem que treinar. Hoje em dia tem Treina longe de mim, então. Tem Flight Simulator. No Flight Simulator você pode treinar isso. Você já voou rente ao chão no Flight Simulator? Eu curto estar lá em cima, assim. Mas jato é boring. Jato fica parado, parece estar parado. Mas é legal aterrissar. Aterrissar é legal, mas a hora que o jato tá voando é muito sem graça, não move nada. Nesses teco-teco, parece que você tá num jogo do Sonic. Que nem aquele seriado Ice Pilot, né? Excelente, né? Pô, aí tem emoção. Você quer com emoção ou sem emoção? Eu quero com emoção. Tem bastante emoção, né? Eu quero jogar fertilizante no milho. Deixa eu jogar, cara? Deixa. Então tá bom. Fica à vontade. Assim, brincadeiras à parte. A gente tá brincando aqui, é porque a gente quer enfatizar essa parte de profissão técnica. E sabe por quê? A gente tá num momento, o filho do Guilherme, o Felipe tem 14 anos. 14 anos e meio. 14 anos e meio. A Hannah, ela tem 12. Vai fazer 13 agora, daqui a poucos meses. A gente já tá naquele momento que você começa a precisar direcionar o seu filho pro que você vai fazer. A Hannah já tem o interesse dela. A Hannah adora matemática, ela quer ser engenheira. Essa semana eu tava conversando com ela, a gente tava vendo a parte de mecânico de aeronave, sabe? Então, assim, ela curte essa coisa mais lógica, sabe? Ela não é muito do outro lado, né? Então, assim, a gente tá num momento que, ao mesmo tempo que a gente tá falando aqui o que eu faria, não sei o quê, eu tô falando pra minha filha o que eu faria. Entendeu? Então, por isso que a gente tá num momento interessante da nossa vida. O meu filho quer ser artista, ele quer ser cantor. Mas não dá dinheiro. Não dá dinheiro, não né? Dá, né? Mas alguma coisa vai dar isso, né? Porque você pelo menos está desenvolvendo a parte de falar com o público. Meu filho vai se apresentar na escola, ele vai tocar um cover do Oasis na escola. Ou seja, isso daí no futuro vai ajudar ele a ser desembaraçado, assim falando português, o Felipe, socialmente. O Felipe ele nunca vai ter problema social. E é importante isso. Nossa. Você faz network mais fácil. O Felipe no verão, ele vai batendo de casa em casa, pedindo, posso lavar sua janela, não sei o que, faz dinheiro. Meu filho comprou um carro, lavando de janela no verão passado. O Felipe
nunca vai ter, ele nunca vai passar por aperto. E eu falo isso pra minha esposa, não, porque ela fala isso, música não dá dinheiro, mas a música tá desenvolvendo a personalidade dele. É uma coisa que, né? Que tem um impacto. Arruma namorada também, né? Você toca um violãozinho. Ainda mais que ele canta, né? Você toca um violãozinho, você vai longe, né? Ele não é tipo o Flávio, que gosta de baixo, né? Ele não é baixista, né? Não, o Felipe, ele gosta de cantar com um violão ou guitarra. O Flávio, ele gosta de baixo. Não dá pra entender. Cara, eu não gosto de baixo. Não, eu gosto de baixo. O do Dream Theater é bom. O Dream Theater é bom. Eu gosto. Então, estratégias. Para fechar o podcast, vamos fechar o podcast. A questão da estratégia. Só de a gente entrar. Nesse curso gratuito que a gente vai ter, no dia 6 ou dia 8, a gente vai abordar essas questões, a gente vai abordar os programas de imigração, como que você traça, como que você organiza o seu plano Canadá. E o que você precisa saber para você poder executar o plano Canadá. Então, assim, eu diria que isso é quase que um aquecimento para esse curso que a gente vai ter agora no início de maio. É mais do que aquecimento, cara, é um spoiler. Sabe por quê? A gente teve um caso recente de sucesso da Aravip, foi o Gabriel, que migrou recentemente, a gente comentou num podcast passado, que a estratégia do Gabriel não foi plano A, também não foi plano B, também não foi plano C, foram os 3 planos ao mesmo tempo. E foi assim que ele conseguiu migrar. Você saber colocar planos juntos. Inclusive, nesse curso que a gente vai colocar no início de maio, a gente comenta essa questão, como que você faz para criar esse empilhamento de planos. Porque se você faz isso de forma correta, na verdade, um plano ele pode auxiliar no outro. Entendeu? Então você tem assim uma estratégia matadora de como que você faz, o que você deve colocar, como que você vai fazer, a sequência que você deve fazer. O Gabriel fez isso, né? Fez isso, de uma forma. Lógico, dá para você expandir isso ainda mais. Mas, em termos de estratégia, o que a gente faria? Não, porque o que a gente vê, às vezes a pessoa fala assim, não, primeiro eu vou conseguir um emprego. Se eu não conseguir um emprego, ou eu vou desistir, ou eu vou considerar fazer uma faculdade no Canadá. Então fica sempre aquela coisa, vai ser tudo plano A. Se não for plano A, não é nada. Ou se for plano A, talvez eu vou para um plano B. E talvez eu coloque o meu perfil no Express Entry. Então fica sempre aquela coisa, eu só vou fazer uma coisa, se essa coisa falhar, ou eu desisto, ou talvez eu faça uma segunda coisa. E o Gabriel, ele falou, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e fazer aquilo. Graças a isso, uma coisa ajudou a outra e ele conseguiu migrar para o Canadá. Eu acho que isso daí é essencial hoje em dia para quem quer realmente... Porque a imigração vai ficar cada vez mais competitiva, né? Ao contrário do que às vezes a gente vê... Pô, esses dias a gente viu um anúncio no Instagram dizendo que a imigração vai ficar mais fácil. Eu não sei de onde esse pessoal tira isso. Sendo que, se você acompanha nosso canal, você sabe, o Canadá vai continuar precisando de imigrante, o Canadá vai continuar processando em grande volume imigrante, mas se você comparar os últimos anos com os anos que vão vir, o Canadá vai ter uma grande correção na imigração, e quando tem uma grande correção na imigração, a imigração aperta nas exigências. Quem faz mais são as pessoas que vão ficar para dentro e não para fora desse novo sistema. Então, e o que está por vir também basta ver como é que a gente está. Hoje em dia, a nota de corte do Express Entry para as chamadas gerais, né? Nota de corte, praticamente você precisa ter um perfil perfeito para ser chamado numa chamada aberta, né? Mas se eu tivesse vindo para cá, eu usaria a mesma estratégia que eu usei. Eu viria para estudar. E não importa. Sabe por quê? Do pessoal que vem para estudar, ou o pessoal que fala assim, não, você quer saber, eu não vou estudar. A pessoa fala assim, eu só vou se for para um... Se fosse para fazer um curso de 2 anos numa instituição pública, eu iria, sabe? Fica aquele negócio, não, porque daí... O que você entende quando a pessoa fala isso? A pessoa tá buscando garantias. A pessoa ela tá buscando segurança, entendeu? Quando eu vim para cá, eu cheguei no Canadá com um curso de 10 meses de inglês e assim, eu me viro depois. É que você era solteiro, você não tinha família, não tinha filho. Não, é por isso que cada pessoa... Eu acho que esse foi o maior acerto nosso, Caio. A gente não demorou para começar o plano Canadá. Exatamente, entendeu? Exatamente. Você poderia estar casado, mas não, você falou, eu vou fazer isso antes. Então, eu faria a mesma coisa. Eu viria para um curso, não importa o curso. Eu viria, se fosse, só uma instituição privada, eu viria. Tentaria um emprego daqui. A partir daqui eu tentaria... Porque eu tranquei minha faculdade no Brasil, então eu não conseguiria nem entrar pro Express Entry, entendeu? Você não tinha faculdade, eu eles tinha exigem faculdade. Entendeu? Então eu teria que vir para cá, qualquer curso, e a partir do primeiro dia eu iria tentar uma oferta de emprego em qualquer lugar do Canadá. Se eu viesse, vamos supor, para Saskatchewan, eu estaria me mandando currículo pro Canadá inteiro.
entendeu? Então, eu não mudaria muito do que eu fiz, não. Eu acho que... mas é aí que tá, vai de caso a caso. É lógico, você tem família, você tem filhos, você tem que ter uma coisa um pouco mais planejada, né? Você tem que ter um pouco mais de segurança. Não é nem questão de você tentar buscar garantias, mas você tem que fazer um plano Canadá um pouco mais safe, né? Mais seguro. Seguro. Mas também se busca muita segurança, você não consegue executar o plano Canadá. Porque, né? Excesso O que de não falta é segurança... obstáculo no plano Canadá. Você precisa ter coragem, entendeu? Excesso de segurança, o avião não voa. Excesso de coisa no avião, o avião também não voa, né? O avião tem que ser leve para voar, né? Não pode ter muitos recursos no meio. Aquilo que a gente já falou, mantenha o plano light no início. Ok, então assim, para terminar, a gente gostaria de dar uma dica. A nossa consultora, a Natália, ela oferece consultoria para quem é assinante da área VIP com desconto e para quem não é. Você que está assistindo, não faz parte da área VIP ainda, a gente vai colocar o link na descrição e você pode consultar com ela. Você está começando o Plano Canadá, você quer uma primeira orientação de saber que caminho seguir, em que eu devo investir, qual é o meu ponto fraco, meu ponto forte. Consulte com a Natália, a gente vai colocar o link na descrição. Se você é da área VIP, entra dentro da área VIP, clica na aba Serviços, no menu Serviços, que aí vai ter lá também agendamento de consultoria com a Natália, com desconto especial para assinante da área VIP. Caio, para terminar, eu gostaria de dar 2 dicas que a gente sempre fala, mas eu acho que é importante, para fechar o podcast. Sim. Dica 1. Faça o Plano Canadá quando as coisas estão bem na sua vida. O que a gente às vezes vê é a pessoa só decide apertar o botão Plano Canadá quando a pessoa está ferrada. Isso é um grande erro, né? O melhor momento para você executar as coisas é quando você está bem, né? As suas decisões elas serão sempre melhores quando você está bem, quando você está positivo, quando as coisas estão bem, quando você, provavelmente o caminho que você vai escolher ele vai ser melhor. Até porque você tem mais tempo. Porque quando você tá bem, você tem mais tempo para tomar decisões, né? Um problema que a gente vê às vezes no Plano Canadá é que a pessoa ela tenta executar o Plano Canadá porque alguma coisa de ruim aconteceu na vida dela no Brasil. Ou ela perdeu o emprego, sabe? Ou alguma coisa aconteceu e a pessoa começa a falar, não, eu preciso me reinventar. Terminou com a namorada. Terminou com a namorada, né? Então, mas se bem que é até que bom, né? Porque daí o cara tá livre pra... né? Executar. Mas aí o cara vem pra cá e a namorada, a ex, continua mandando o WhatsApp pra ele. Sabe o que é pior? Isso Aí ele fala assim, terminou com a namorada, ele começa o Plano Canadá e no meio, quando ele já tá decidido, eles voltam e ela não quer ir pro Canadá. Tem que ficar esperto com isso. Esperto, né? Vamos gravar um podcast só sobre essas variações que podem acontecer. Tem muita variação. E dica número 2, cara, para terminar. Não espere o momento ideal para começar o Plano Canadá. A gente até recebeu uma pergunta dizendo assim, assim para fechar. Vamos ler. Né? Assim, não espere o momento ideal. O momento ideal não existe na nossa vida no Plano Canadá. Nunca vai existir o momento ideal. A Elaine colocou um comentário legal a respeito disso. Provavelmente é quando a gente tava falando esse negócio de tem muita notícia ruim do Canadá hoje em dia, o pessoal falando que não compensa, a gente já abordou esse tema diversas vezes aqui, né? Inclusive a semana passada, no vídeo da semana passada que a gente comentou, né? Qual que era o título? Surreal no Brasil, normal no Canadá. Normal no Canadá. Aí ela colocou, o que acontece, irmãos, é que o Brasil sempre teve suas instabilidades. E países desenvolvidos como o Canadá sempre foi visto pelos brasileiros como estável. Ou seja, quando o mundo todo muda e com isso cria, por menor que seja, uma instabilidade no Canadá, o pessoal se desespera. E ainda pior, é que a violência e a corrupção do Brasil têm se tornado cada vez mais normal. E a população geral do país está cada vez menos demonstrando revolta com relação a esses assuntos. O brasileiro está cansado de lutar essas batalhas sem fins e está acostumado com esses absurdos, que para alguns talvez não sejam mais absurdos. Somando isso ao fator que vocês mencionaram no vídeo... espera aí que tá... manchete, vídeo curto gerando pânico nas pessoas. Está pronta a receita para destruir o Plano Canadá das pessoas. Muito bom o comentário da Elaine, né, Caio? Elaine, muito obrigado por participar do nosso canal. Ela leu a matriz, né, do que está acontecendo, né? Porque é exatamente isso. O brasileiro, ele tem um parâmetro do que é violência, do que é, inflação, desemprego. E daí ele vê, às vezes, vídeos em curto, fala assim, o Canadá também está passando por uma inflação, o Canadá está passando por isso. Só que o parâmetro é diferente.
Não é igual, não é comparado com o Brasil. Porque tem gente que tá colocando o Brasil e o Canadá nesses fatores. Como se tivesse com um problema igual. Na mesma bacia. Entendeu? Então, os problemas que o Canadá tá passando agora é o mesmo que a gente tá vendo nos Estados Unidos, na Austrália, em países da Europa, entendeu? Mas não se compara com o Brasil. O canadense está Pessoal, o canadense está desesperado porque a taxa de juros aqui tá 5% ao ano. 5%, cara. Você acredita nisso, que o canadense está preocupado que está 5%? Quanto que é a taxa de cartão aí no Brasil? Cartão de crédito por ano no Brasil. Você precisa comprar alguma coisa. Aqui é 20% ao ano de taxa de cartão de crédito. E assim, o Canadá ele já passou por momentos também. É que não tinha rede social. O Canadá já teve diversos momentos difíceis. 2008, 2009, a gente já estava aqui. Teve a recessão que estourou dos Estados Unidos, aquela crise imobiliária. Estourou aqui, faltou dinheiro nos bancos dos Estados Unidos e veio como dominó aqui no Canadá. Só que ninguém perdeu emprego aqui no Canadá. E naquela época... ainda bem que não tinha rede social naquela época para ficar enchendo o saco, né? E naquela época... Em Vancouver, foi o maior aumento que teve no setor imobiliário, coisa que é muito mais do que agora. Foi naquela época. Foi entre 2008 a 2012, 2013. E é assim. Só que também não tinha rede stories social. De Instagram. Não tinha garota enxaqueca falando que o mundo vai acabar. Sabe, tá cheio de garota enxaqueca. Lembra do MTV? Garoto enxaqueca. Ele era um garoto enxaqueca falando que tudo vai dar errado, né? Hoje em dia tem um monte de garoto enxaqueca na rede social que só joga as pessoas para baixo, não ajuda em nada as pessoas. Por exemplo, década de 80. Década de 80 aqui no Canadá teve uma recessão. A taxa de juros aqui no Canadá chegou a 20%. O pessoal não sabe disso. O pessoal fala assim, pô, taxa de o Canadá tá mal, hein? 5% de taxa de juros para você comprar uma casa, né? Carro é 0% atualmente. As concessionárias estão desesperadas. Sim, desovar os carros tem 0%. 20% era a taxa de juros. Pesquise, taxa de juros, interest rate no Canadá na década de 80. Teve a crise do petróleo da década de 70, teve guerra. Alberta teve o problema do petróleo. A crise de 29. Né? Alberta teve a crise do petróleo há 15, 20 anos atrás, né? Uma década atrás. Então, assim, só que não tinha esses chatos de rede social que ficam fazendo clickbait. Destruindo o plano das pessoas. Destruindo o plano da pessoa. Não vai existir. Daqui para frente, o mundo, do jeito que a gente está vendo, com rede social, você nunca vai ter um momento que fala assim, você não vai ter vai paz. vir um anjinho, vai vir um anjinho falando assim para você, ó, agora está tudo em harmonia. Você pode começar o plano Canadá. Isso aí não vai existir. Pelo contrário, cada vez vai ter mais chato nas redes sociais, ganhando dinheiro, falando que o mundo vai acabar, que o Canadá acabou, até o Japão acabou. Olha que absurdo, né? Nada presta, nada presta. Eu tô indo para Marte, eu vou com o Elon Musk para Marte. Eu acho que Marte, se bem que o custo de vida em Marte deve ser alto, ser né? caro, né? O que é? Aquecimento ou ar-condicionado? Ou filtro de ar? Depende de onde... Acho que é tudo, né? Deve ser uma nota, né? Quer dizer, não tem pra onde escapar, né? Impressionante. Né? Então, eu acho que é isso, né, Caio? Acho que então é isso. Foi legal esse podcast pra gente bater um papo sobre tudo que a gente está pensando no momento a respeito de tudo que está acontecendo no Plano Canadá. E isso aqui é um aquecimento para vamos chamar de super aula, super curso? Super aula, super curso. Sabe, com capinha assim. Fechou. Super curso ativar. Super curso ativar, cara. Então é isso, pessoal. Um bom domingo. Deixe o seu comentário também. Se você quer que a gente comente o seu comentário no próximo podcast, responda, te ajude. E tenha uma ótima semana. E a gente se vê aí no próximo vídeo aí durante a semana no nosso canal do YouTube. Tchau, tchau.